Muitas gerações, eu sou a primeira mulher da família da minha parte de mãe, que sou formada, pós-graduada e agora vou ser mestre. Vamos mostrar que a gente também pode estar aqui, mostrar que somos seres humanos, mostrar que somos pessoas. A gente é assassinada aos poucos quando a gente não tem uma visibilidade, quando vai fazer uma entrevista de emprego, quando a gente não consegue fazer um curso que a gente deseja, porque não consegue passar na universidade, também não tem dinheiro para pagar aquele curso. Existe o mérito e que o povo preto consegue chegar, mas eles não dão essa oportunidade para o povo preto chegar. Se você é bem educado, se você tem uma consciência de classe, consciência de políticas públicas, você vai ver um mundo diferente, você vai tentar se colocar no lugar do outro, que é o mais importante, né? Sejamos ricos ou não, pobres ou não, pretos ou não, é importante ter a noção das questões políticas, né? Sinto muito que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? Pode uma falta se tornar presença? Me questiono sobre isso quando lembro de meu pai. Antes de ser um homem negro que carrega 4 longas décadas em suas costas, ele foi uma criança carregando um pouco mais de uma década que precisou abandonar a escola na 3ª série. Seu sustento foi o café com farinha, por muito tempo. Seu ganha-pão e de porta em porta. Me dou conta de que ao ver meu pai hoje, me pergunto, pode uma falta se tornar presença? O romance nasce na Europa, nasce na classe burguesa, e isso reflete até hoje os valores estéticos que a gente coletivamente, assim, a crítica literária valoriza até hoje, vem desde aí. Ele não tem uma estrutura definida, até porque ao longo da história, como acontece com frequência com todas as formas artísticas, ele vai se transformando. Então o que resta de fixo no romance? Uma tendência, que também não é regra, mas uma tendência ao realismo, tem uma tendência a focar no indivíduo e não no social, tem uma tendência a incluir outras linguagens, às vezes mais abertamente, às vezes menos, mas é difícil definir, chegar e dizer o que o romance é. A gente, em geral, acaba trabalhando com a ideia de o que o romance não é. Então, a gente vem de uma longa tradição de mitos, de fábulas, de alegorias, de epopeias heróicas, aquelas histórias de mitos e grandes heróis que serviam como exemplo para as outras pessoas. Então, vou contar a história do herói grego tal, porque isso vai servir de exemplo de comportamento para a população. E o romance surge negando tudo isso. Então, na sua origem, ele já tem isso da recusa do que vinha antes. Ele vai dizer, o romance não quer dar exemplo de nada. O romance só quer contar a história de alguém. A lá Jane Austen, assim, né? Os romances da sociedade já não servem mais. Isso acontece, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é quando os escritores olham para o mundo real e todo aquele horror que foi a Segunda Guerra e dizem a literatura que a gente está fazendo não dá conta disso aqui. Então é mais ou menos nessa época que começam a surgir uns romances estranhos, romances diferentes que vão apostar na fragmentação ou nos fluxos de consciente, colagens, o realismo mágico aqui em nós, esse surgimento de vanguardas, de tentativa de mexer na forma do romance para ver se ele consegue dar conta dessa realidade que também está fragmentada e criar uma voz que vai contar essa história. Aquele fermentado de mandioca não tinha culpa de nada. O problema era brindar a vida, sabendo que nosso trampo era dançar com a morte. Um grupo de jovens ajudando uma senhora a venda atravessar. Me senti feliz e satisfeito. Achei que esse dia não queria chegar. Também senti uma mão no meu ombro. Moço, acorda, está na hora de desembarcar. Se tivesse sorte, seu pai teria tido um dia bom e talvez só enfrentasse sua mão. Caso contrário, teria de escolher um novo lugar em seu corpo para a fivela ser carimbada. Não aguentava mais tensionar a coxa para doer menos. Ainda não entendi a falta de capacidade cognitiva do humano para subestimar nós cães, a tal ponto que acham que não vamos perceber quando o carro passou do viaduto da Agamenon e entrou no estacionamento do Shopping Boa Vista.
depois de passar por 3 placas do governo do estado escrito campanha de vacina canina. Existe essa entidade narradora. Ela pode corresponder a um dos personagens do livro ou não. Pode ser um narrador onisciente, pode ser um narrador testemunha, pode ser cachorro, né? Enfim. O jeito que eu, Júlia, contaria para vocês uma história não é o mesmo jeito que, digamos, Júlia, narradora, contaria, porque o narrador está sempre pensando na estratégia de como contar a história.